Vivemos em um mundo onde as forças do bem e do mal travam batalhas invisíveis ao nosso redor. O mal espiritual, muitas vezes, parece distante, como histórias de filmes ou mitos antigos. Mas a verdade é que demônios e espíritos malignos são realidades que a Bíblia e a Igreja nos alertam a enfrentar com sabedoria e fé. Portanto, hoje vamos falar sobre qual a melhor proteção contra demônios e espíritos malignos. No Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 24, Jesus estava pregando na sinagoga enquanto um homem com um espírito imundo estava ouvindo. O demônio, dentro do homem, reconheceu que Jesus era o Filho de Deus e gritou: "O que você tem a ver conosco, Jesus de Nazaré? Veio para nos destruir? Eu sei quem você é, o Santo de Deus." Fecha aspas para o versículo 24 do capítulo 1 de Marcos. Este homem pode ter, para todas as aparências, parecido tão normal quanto qualquer um de nós, aos olhos das pessoas que estavam na sinagoga. Mas por baixo de suas aparências externas, um demônio estava escondido dentro dele. Se nós falarmos com qualquer exorcista oficial da Igreja Católica, eles nos dirão que demônios geralmente não tomam posse de uma pessoa sem sua permissão. Possessões demoníacas involuntárias podem ocorrer, evidente, mas a maioria das vezes uma pessoa fez algo para encorajar os espíritos malignos. Ninguém deve brincar com jogos, por exemplo, tabuleiro Quija, porque essa é uma maneira bem conhecida de os demônios serem convidados para o mundo interior da pessoa. Perguntemos a um exorcista sobre isso e ele nos confirmará esta impressão. Não é apenas um jogo e pode oferecer mais perigos do que se imagina. Outros exemplos, por exemplo, cartas de tarô, consulta a médiuns, cartomantes, voodoo, wicca, bruxaria, ocultismo, ou qualquer outro fascínio pelo mundo espiritual ou pelos mortos, pode atrair e encorajar espíritos malignos. Mesmo que uma pessoa tenha feito essas coisas por diversão quando era criança ou adolescente, mesmo que isso tenha ocorrido há muitos anos atrás, um demônio ainda assim pode ficar escondido dentro de uma pessoa sem ser detectado por um longo tempo. Provavelmente foi isso que aconteceu com um homem que tinha um espírito imundo na sinagoga e que Jesus curou no Evangelho de hoje. Demônios não suportam o nome de Jesus, muito menos estar em sua presença. Na verdade, o nome de Jesus é uma maneira eficaz de lidar com a presença de demônios. Mas a melhor maneira de lidar com ataques demoníacos, ou com assédio demoníaco, é crescer em santidade em nossa vida. A melhor proteção contra demônios e espíritos malignos é ir à missa regularmente, confessar-se, ter uma vida de oração regular e consistente. Recebemos a graça de Jesus por meio dos sacramentos, da oração e vivendo genuinamente nos mandamentos de Deus. Pode acontecer, porém, que quanto mais uma pessoa se aproxima de Jesus, mais os demônios ou espíritos malignos a assediarão. De fato, isso ocorre normalmente em forma de tentações. Os demônios vão avaliar essa pessoa e sua trajetória e procurar sua área mais fraca, e então ir contra ela, colocando-a numa situação de, entre aspas, malabarismo, isto é, colocando-a em corda bamba, por assim dizer. Então o demônio usará de iscas, distrações, divisões, que também são uma das principais táticas que eles usam para afastar-nos do Senhor. Se nós alguma vez experimentarmos um ataque demoníaco genuíno, ou sentirmos que estamos sendo assediados por um espírito maligno, a melhor maneira de lidar com isso é ir à confissão, assistir algumas missas extras, então passar um pouco mais de tempo do que o normal rezando diante do tabernáculo ou em adoração ao Santíssimo. Jesus é sempre mais forte que os demônios, ou até mesmo o próprio Satanás. Eles não suportam a presença de Cristo, mas são atraídos por ele ou por coisas sagradas e também pelos lugares santos. Mas eles se mantêm à distância, como na sinagoga do texto apresentado acima. O prédio da igreja em si não é uma barreira para os demônios, mas a Eucaristia, a água benta e a confissão, sim, são barreiras para o demônio, pois eles não podem tocá-los ou se aproximar deles. Água benta e sal bento podem ser usados em nossas casas, especialmente em portas e janelas. As pessoas costumam usar uma medalha de São Bento, que também foi abençoada para proteção extra contra os espíritos malignos. Rezar o rosário também ajudará, porque
Se nos lembrarmos bem, Nossa Senhora esmaga a cabeça de Satanás sob seus pés. E é claro, a oração de São Miguel também é muito conhecida. Há muitas pessoas que acreditam que as influências demoníacas são simplesmente uma forma de doença mental. Às vezes uma pessoa tem uma doença mental, outras vezes ela está sendo genuinamente assediada ou possuída por um demônio, não se tratando de uma doença mental, ou às vezes são ambas as coisas ao mesmo tempo. O assédio demoníaco genuíno pode colocar tanto estresse numa pessoa que ela de fato desenvolve problemas mentais. Quem não teria alguns problemas emocionais ou mentais se um demônio realmente estivesse assediando a nossa vida? Se nós ou um membro de nossa família ou um amigo alguma vez tiver um ataque demoníaco que não consiga lidar, não tenhamos vergonha de falar com um exorcista de alguma diocese. Os padres que servem como exorcistas podem ajudar de muitas maneiras e é para isso que eles estão lá. Na verdade, muitos protestantes e não crentes também contatam exorcistas católicos. Há pessoas em nossa sociedade moderna que pararam de acreditar que o diabo é real. Portanto, poucos membros do clero foram treinados para serem exorcistas. No entanto, geralmente há pelo menos um exorcista oficial em alguma diocese, se não na própria próxima vai provavelmente encontrar alguém. A Igreja Católica também tem aumentado ativamente o número de exorcistas treinados, porque a influência de Satanás em nosso mundo aumentou nas últimas décadas, especialmente por causa do aumento do satanismo e do envolvimento com o ocultismo, especialmente entre nossos jovens. A adoração a Satanás é uma religião formalmente reconhecida em muitos países do mundo agora. Nos Estados Unidos é uma religião legalmente protegida. Recorramos então a Nossa Senhora, a intercessão de Maria, aquela que esmaga a cabeça da serpente. Recorramos à proteção dos santos para que nos ajude nessa batalha contra as forças do mal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.